SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus, essa palavra que nos dá ânimo, que nos revela a esperança no Senhor e nos traz a fé que vem dele, que provém dele, para que seja estabelecida em nós e para que nós caminhemos confiando plenamente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu quero compartilhar, está em Isaías, livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, no capítulo 43, que fala sobre o resgate de Deus para com Israel, né? Mas nós vamos ler alguns versículos apenas, amados, do 10 ao 13. Diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e criais em mim. E entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizarei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que palavra tremenda! Deus mostrando a Israel mais uma vez, através do profeta Isaías, mostrando sobre este resgate que vinha do Senhor no capítulo 43, que fala que só Ele é Deus de Israel, que só Ele é soberano, que o poder e a plenitude e a majestade está sobre Ele. Amados, Deus refere-se aqui, nesta passagem, a uma passagem que está falando especificamente sobre a nação de Israel. Nós não podemos interpretar que essa palavra é nossa, é para nós agora, nos dias de hoje, mas nós podemos tirar fundamentos desta palavra, a qual Deus está se revelando, a qual Deus está ministrando que Ele é soberano sobre céus e terra, independentemente de haver outros deuses ou não, com letra minúscula, deuses, porque o único Deus é o Senhor, o Santo e Poderoso, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Porém, nós sabemos que alguns países têm vários deuses, têm várias imagens, cultuam várias imagens, proferem suas adorações e até fazem sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, se prostituem diante dos seus deuses, falam que esses deuses são deuses da fertilidade, deuses da colheita, deuses da abundância de chuva, deuses da abundância de alimento, deuses que podem fazer várias coisas. Então, aqui nós estamos vendo o descaso com um Deus soberano, que é necessário um único Deus, que Ele é soberano na prosperidade, Ele é soberano na abundância de dias, Ele é soberano na fartura de alimento, Ele é soberano sobre céus e terra quando vem a chuva ou o sol, quando vem a abundância de dias, quando dias maus estão presentes, Ele é soberano. Então esse Deus é único, porque Ele é soberano em todos os aspectos. Ele não precisa de outros subdeuses ou outros deuses que poderiam ajudá-lo. Não, Ele é único, amado. E a palavra dele nos revela nesta noite que a nossa confiança plena tem que estar nele, porque se não estiver nele, nós estamos falando, eu preciso de outros deuses. Lembram, amados, alguns usam amuletos, como se fossem amuletos da sorte. E aí você está falando não só para mim, como para você e para o próprio Deus. Deus, eu confio no Senhor,
Eu acredito em Deus, no teu nome, mas o pé de coelho, a qual eu deixo pendurado no meu carro, ou o chaveiro do pé de coelho, vai me proteger. Um trevo de 4 folhas ou uma pimenta vermelha ali no para-brisa, né, ou no espelho do veículo, ele pode me proteger. Uma pimenta vermelha colocada dentro do meu carro vai me proteger. Na porta da minha casa, um vaso com sal grosso e alho vai me proteger. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso ver coisas que podem agregar. Amados, por gentileza, eu respeito o que você acredita. Eu respeito você, não o que você acredita. Eu quero ser aberto e sincero com você. Eu respeito a tua pessoa, você como ser humano, como homem e mulher. Mas eu não posso respeitar um vaso de sal com uma cabeça de alho, dizendo que aquilo é tua proteção. Amados, por gentileza, o que um pote de alho com uma cabeça de alho, um pote de sal grosso com uma cabeça de alho pode te fazer? Me diga. Se você me explicar com fundamento, com base real sobre isso, amados, eu entenderia. O que eu falo para vocês é com base bíblica. E a base bíblica me requer, a não ser que você não acredite na palavra de Deus, porque a palavra é para aqueles que creem. E se você não crê, certamente não acreditará. Agora, não me faça querer acreditar que um vaso ou um pote de vidro com sal grosso e alho te dá esperança. Te traz coisas boas, te livra dos problemas, te livra das adversidades. Ou um quintal cheio de plantação de espada de São Jorge, a qual eu não lembro o termo da ciência, o termo técnico desta planta, mas é chamada vulgarmente como espada de São Jorge, aquela planta que parece realmente tem o formato de uma espada verde, amarelinha, que te dá esperança do quê? A não ser para que você possa espantar o cachorro, cortar um pedaço daquela e espantar o cachorro, porque para mais nada serve, a não ser lançada fora. Ou se o teu quintal, se você aprecia essa planta, nada impede de você ter na tua casa, amado. Mas não coloque esta planta como um simbolismo de que ela te protege, porque ela não te protege. Amados, até pela lógica, ela não pensa. Ela não sabe que ela estaria te protegendo. E se ela não pensa, e se essa planta não tem coração, digamos assim, não tem cérebro para pensar, como poderia essa planta te fazer algum bem? Amados, a medicina entendeu que através de algumas plantas, os estudiosos têm alguns fatores naquela planta que poderiam te fazer bem à saúde. São os medicamentos, né, que não são manipulados, naturais, ou seja, digamos assim, esses nutrientes que estão na planta. E quem fez a planta? Quem determinou? Quem criou todas as coisas? O Senhor. O Criador dos céus e a terra criou as plantas, e tudo que na terra há foi por vontade permissiva e através da sua palavra. Ou seja, se as plantas têm nutrientes medicinais, é para você, para o teu benefício, para mim, mas quem criou a planta? Não é que a planta tenha poder, não é que a planta deveria ser exaltada, não, amado, é o Senhor. Agora, quando nós olhamos para isso, nós vemos, amados, quantas pessoas, amados, andando de joelhos sobre escadas, e eu não volto a salientar novamente, eu não sou contra você, eu respeito a tua posição, mas, amados, eu não posso dizer que respeito o teu joelho sangrando por um propósito que Deus não pediu, por algo que Deus não estabeleceu, amados. Isto é autoflagelo, isto é machucar-se, ferir-se sem fundamento. Amados, quem fez autoflagelo? Lembram dos profetas de Baal, dos profetas que profetizavam para o rei Acabe e para sua esposa Jezabel, em que eles se flagelaram, eles chicotearam seu corpo, sangraram, cortaram. Da mesma forma, homens e mulheres fazem até hoje, amados. Colocando diante dos seus deuses a própria vida, se machucando, se cortando, dilacerando, se chicoteando, fazendo trabalhos de macumbaria, obras de umbanda em rios, que não são consagrados a estas obras, é criação do Senhor, amado, que não são consagrados para isso. A água é para que nós tenhamos vida, a água é para regar a terra.
não para ser contaminada com lixos que tentam influenciar ou tentam fazer com que sejam... voltem aos laços matrimoniais, onde uma mulher arruma um homem perfeito, onde um homem arruma uma mulher perfeita. Amados, que pensamento é esse? Que mentalidade é essa no século em que vivemos? Pessoas ainda fazem isso. Amados, vão procurar cartomantes, vão procurar pessoas na beira da estrada, morando, e não estou nem caracterizando aqui, amados, a humildade ou a pobreza que aquela pessoa vive, não é isso, entendam isso. Ah, mas pastor, então o único que não tem bruxos que moram numa tapera, na beira da estrada, e tem bruxos que moram em palácios. Sim. Agora, nós precisamos entender, aquele que faz leitura de mãos, cartomante, joga bonequinhos ou búzios e que faz tantas coisas para que você tenha o conhecimento de uma real a verdade que não é verdadeira. Amados, aonde está a nossa confiança? Por isso, amado, por isso é que estamos vivendo tempos difíceis, porque nos afastamos da presença do Senhor. E o Senhor disse da mesma forma ao povo de Israel, olha... Não existe outros deuses além de mim e nem haverá após mim. Não existe nenhum Deus no passado e no presente que se compara a mim. E ele fala com letra minúscula, porque estes outros deuses não têm poder. Amados, olha o que ele está dizendo. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Amados, compreendam que em nenhum outro ou falso Deus haverá salvação para a tua vida. Por isso eu estou te expondo isso, amado, nesta noite. Somente no Senhor, no Deus Altíssimo, o Criador dos céus e a terra, nele há salvação. Eu anunciei salvação, eu vou realizar e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou o Deus. Sabe o que ele está falando ao povo de Israel? Vós sois a minha testemunha, eu abri o mar vermelho, eu saciei a fome de vocês no deserto por 40 anos, dando água, dando alimento. Amados, mais do que isso, eles são testemunhas vivas e mesmo assim muitos ainda não acreditam, muitos são contrários à sua palavra. Amados, nós precisamos entender a dimensão da plenitude de Deus. E ele diz no versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ele está falando que ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Sobre deuses, sobre principados, potestades, sobre poderes do bem, sobre poderes do mal, ele é poderoso sobre céus e terra e sobre todas as coisas. Não há nenhum outro como ele e não haverá, amado. Por isso, nesta noite, eu gostaria, amados, eu quero realmente que você entenda, amado. Eu respeito você, tua posição, mas por gentileza, amado, por gentileza, medite na palavra e entenda o que outros deuses, o que uma imagem pode fazer para você quando ela não consegue te ver, ela não consegue te ouvir, ela não consegue falar contigo, amado. Ela não tem poder para se manifestar porque é simplesmente uma estátua, amado. Ela não tem vida. Agora o nosso Deus, o nosso Redentor, ele vive. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, derramou seu sangue precioso por amor de nós, para que você e eu tivéssemos a salvação, a vida eterna. Então compreenda que houve um preço caríssimo que só ele poderia pagar. Ele padeceu, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A sua palavra, os olhos viram, aqueles que estavam presentes naquele momento viram a ressurreição de Jesus. Viram Jesus subir aos céus, mas ele não nos deixou só. A palavra dele diz que eu estarei convosco até o fim, deixarei o Espírito Santo, o Consolador entre vós. Amados, portanto, confie em Deus, apenas em Deus, amado. Não há outro Deus, não há outros deuses. Não há ninguém que possa manifestar a sua glória na nação brasileira, na terra, se não houver arrependimento.
Amados, muitos falam, até hoje estão falando nas igrejas, o avivamento está aqui, o avivamento está presente nesse lugar. Amados, é mentira, avivamento não vem sem arrependimento. O avivamento só vem na terra, na nação brasileira, se os reis, no caso hoje, se as autoridades outorgadas, delegadas, instituídas, proferirem, clamarem, se arrependerem dos seus maus caminhos, então virá o avivamento, porque sobre eles está a diretriz do poder da assinatura, do poder de estabelecer regras, do poder de estabelecer parâmetros e projetos para a nação brasileira. Portanto, se não houver arrependimento deles, por isso nós devemos orar para a nação brasileira, orar pelos governantes para que as mãos de Deus, o poder de Deus seja estabelecido na vida deles, amados. Não para matá-los, não é essa a nossa oração condenatória, não é esta uma oração de morte, não é esta a nossa oração. Nós oramos para que eles sejam constrangidos pelo amor de Deus, sejam constrangidos pela fidelidade de Deus e possam entender que não há Deus como este Deus soberano, não há Deus como o grande eu sou, não há Deus como o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Não há nenhum outro Deus, amado, a não ser o Deus soberano sobre céus e terra. Portanto, eu não sei a que local você participa, a que ideologia você segue, a que pensamento você como pensador segue, a que lugar você busca Deus, se é numa seita ou numa igreja, eu não sei. Eu respeito a tua posição, você, amado, mas não posso respeitar aquilo que denigre, aquilo que enfatiza, que tira a Deus como a essência, Deus como a prioridade, Deus como a majestade, porque Ele é soberano. Não adianta invenções. Vários cientistas, vários estudiosos tentaram contrariar a palavra, tentaram apresentar que Deus não existe, mas todos eles foram constrangidos pelo amor de Deus e entregaram as suas vidas a Deus, amado. Não há como lutar como este Deus, não há como querer brigar contra Deus, amado. Você vai se ferir, vai se machucar, você vai se condenar sozinho, amados. Não é Deus que está te condenando. Busque a Deus, o único Deus soberano. Amados, quanto tempo você tem buscado outros deuses? E o que está acontecendo na tua vida? Miséria espiritual. Miséria de mente. Você pode até ter dinheiro, mas não tem felicidade, não tem alegria, não fala com filhos, os filhos não falam com você, vive uma guerra dentro de casa, vive uma perdição com todos, ninguém consegue ficar perto de você. Amados, o que tem de errado? É Deus? Ou é os deuses que você serve? O Deus nosso nunca erra, o Deus nosso nunca falha, amado. Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele é poderoso. Portanto, amado, confie no Senhor, dedique tempo ao Senhor. Agora é um tempo em que a nação brasileira precisa se arrepender diante de Deus e clamar: Deus, eu busquei tantos deuses toda a minha vida, toda a minha trajetória. Deus, eu estou com um parente enfermo. Deus, eu estou com esta enfermidade, este vírus que está assolando toda a nação brasileira. O Senhor precisa me salvar, precisa, Ele vai, mas você precisa declarar a Ele que você confia somente nele, que não há outro Deus além dele. Porque se você, amado, confia no Senhor, certamente Ele se manifestará na tua vida, no teu coração e na tua mente. Receba essa palavra, amado. Ela não é para confundi-lo, ela não é para transgredir aquilo que você acredita até hoje, mas ela é para colocar uma noção de vida, uma noção de esperança, uma noção de poder, uma noção de experiência que você nunca teve com o próprio Deus. O Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, que existia antes de nós, antes de toda a criação, Ele já existia, Ele estabeleceu todas as coisas. Por isso não há Deus maior, não há Deus melhor. Em nome de Jesus, que você confie e que esta palavra seja rema ao teu coração, possa te tocar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. SBT, a cara do Brasil.